essa questão até do fundo imobiliário, Ricardo, saber a tua opinião assim, sobre... Vamos imaginar o seguinte, a situação de uma pessoa que já tem um patrimônio significativo, né, robusto, e esse patrimônio está mal alocado, né, tá, sei lá, está mal investido, ela não entende nada, e ela quer gerar renda passiva com esse patrimônio. Na tua visão, faria sentido montar uma carteira com ações, fundos imobiliários e também títulos públicos que pagam cupom? Ou, na tua visão, faz mais sentido concentrar só em ações, nesse caso? Como é que tu vê isso? Eu acho que dá para fazer uma mescla entre ações e fundos imobiliários, que os títulos, eu particularmente eu não sou muito fã dos títulos que pagam cupom, tá? Basicamente assim, a lógica lá do título de cupom você vai ter recebimentos periódicos. Só que geralmente a pessoa que quer renda, a periodicidade de pagamento do cupom, ela acaba não suprindo aquilo de maneira adequada, né? Porque você tem o quê? Você tem cupom semestral, tá? Isso acaba exigindo da pessoa, na verdade, que ela receba os recursos do cupom semestral e um cash management daquele recurso até o próximo semestre, quando pinga de novo, né? Então, de certa forma, o trabalho dobra. Precisa valer muito a pena do ponto de vista de taxa, na minha opinião. E fora que você está sujeito a todas as questões de duration do título público. Quando a gente vai para as ações e para os fundos imobiliários, eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante no seguinte sentido. Nas ações, você consegue montar carteiras que, à medida que você tem empresas que têm diferentes frequências de pagamento, eu não vou dizer para você assim, que você consegue montar uma carteira que vai se traduzir em todos os meses você receber proventos, tá? Ou receber proventos de maneira mais ou menos equalizada ao longo de todos os meses. Mas você consegue, em alguma medida, montar um portfólio de ações que você recebe com uma periodicidade muito maior, tá? Com uma grande vantagem em relação aos títulos públicos, que o título público ele é um título de dívida, tá? Ou seja, no limite você vai receber o que você investiu originalmente acrescido dos juros, né? Juros mais principal. Quando você adquire ações, você está efetivamente participando de uma empresa que, além de remunerar você, reinveste na sua própria atividade e, se tudo der certo, né, cresce ao longo do tempo. Ou seja, você tem efetiva criação de valor econômico, né? O seu patrimônio efetivamente expande, né? O caso dos fundos imobiliários é uma situação intermediária. Tá? Intermediária em que sentido? Quando você vai para os fundos de CRI, os fundos de papel, basicamente você tem ali dentro crédito. Você não vai ter ganho de capital no CRI, né? Então ele é muito próximo, ele se assemelha bastante ao título público ou a qualquer instrumento de crédito, tá? Eu acho que ele pode funcionar visando única e exclusivamente renda, mas você não tem grandes oportunidades de ganho de capital. Ao passo que, quando você vai para os fundos de tijolo, você tem esses fundos lastreiros reais, que têm valor de mercado, né? Da mesma maneira que imóveis valorizam, né? Os investimentos imobiliários dos fundos de tijolo, eles valorizam ao longo do tempo também, de forma que você recebe recursos provenientes de aluguel e, à medida que aqueles ativos de dentro do fundo se valorizam, você tem a oportunidade de reciclagem de portfólio, que pode se traduzir também ou em valorização da cota ou em recebimento de recursos extraordinários mediante venda de imóveis e tudo mais. Tá? Então, eu acho que uma carteira exclusivamente voltada para renda, digamos assim, estou pouco preocupado em fazer o meu patrimônio crescer, já tenho um patrimônio gigantesco, eu quero basicamente conservá-lo e auferir renda a partir dele. Eu acho que sim, faz sentido pensar em uma carteira composta de títulos públicos, de outros instrumentos de renda fixa, de crédito privado, talvez fundos imobiliários mais voltados para CRI, tá? Fundos de papel, tá? E em menor parcela você teria, então, os fundos de tijolo, você teria ações de dividendos, e numa parcela ainda menor você teria ações de outros perfis. Se, por outro lado, o seu objetivo é
ganho de capital, mas ao mesmo tempo você ainda quer ou necessita auferir renda ao longo do caminho, você faz o caminho contrário. Você concentra em ações pagadoras de dividendos, você concentra em fundos imobiliários, né, tijolo, é menos importante para você o fundo de CRI, e você vai ter a renda fixa muito mais com uma cabeça de oportunidade, como por exemplo, sei lá, tentar capturar um movimento de fechamento de curva de juros, né, ou travar uma rentabilidade real num nível alto, por exemplo, comprando uma NTNB, alguma coisa do gênero, do que efetivamente pensando em cupom, pensando em renda periódica, né? São perfis que são bastante distintos entre si. Todas essas classes, né, isso também é uma dificuldade das pessoas. As pessoas têm aquela coisa binária, do tipo, não, o meu objetivo é crescimento, então eu vou ter 100% do meu portfólio em ações de crescimento. Tá? Não, o meu objetivo é renda, então eu vou ter 100% do meu portfólio, sei lá, em fundo de CRI. Tá? E na verdade não, na verdade isso é um gradiente, né? O seu objetivo de investimento, ele vai ditar o quanto faz sentido você estar exposto a cada uma dessas classes, né? E não simplesmente uma questão binária, uma questão 0 e 1. Se você quer mais renda, você vai ter mais exposição para um lado e menos para o outro. Se você quer mais crescimento, você inverte a lógica.